Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição especial do Falando de Mercado. O meu nome é Gabriele Moreira, eu sou uma das responsáveis pela publicação Argos Brasil Combustíveis e hoje nós vamos falar sobre o mercado de insumos para a produção de biodiesel. Em um momento de incertezas em relação ao mandato de mescla, o preço dos insumos é fator fundamental para a tomada de decisão, seja para corretor, para traders, para fornecedores, para todos os elos da cadeia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu estou com o Lucas Vilela, gerente de novos negócios da Argos Brasil, e com o João Marinho, especialista no mercado de biodiesel e insumos. João, você pode comentar um pouco sobre o contexto que levou o governo a adiar o mandato de mescla de biodiesel? Claro, um prazer estar aqui com você, Gabi, com você também, Lucas. Tem dois fatores principais que levaram o governo a adiar o aumento da mescla, de 14% para 15%. O primeiro deles é uma preocupação com a inflação, porque a gente teve já recentemente um aumento do custo do óleo de soja. Isso estava se refletindo, no custo do óleo de soja no mercado, então inflação de alimentos. E também com o preço do biodiesel muito acima do preço do diesel, isso estava encarecendo os custos de transporte de frete. Então o governo, preocupado com a questão da inflação, optou por adiar essa mescla. Mas tem também um segundo fator, que foi um pedido das distribuidoras de combustíveis, das principais distribuidoras, para aumentar a fiscalização sobre fraudes na mescla de biodiesel. Porque a gente tinha muitas distribuidoras menores ali que estavam com suspeita de que elas não estariam cumprindo com a mescla obrigatória, e um aumento dessa mistura poderia ser prejudicial para as distribuidoras que estavam adimplentes. Recentemente, nós apuramos que o preço do óleo de soja entregue em São Paulo com 12% de impostos estava na faixa ali de R$ 6.400 a R$ 6.800 por tonelada. E falando em preços de óleo de soja, qual que é a participação do óleo de soja na produção de biodiesel, Lucas? Olá, Gabriele. Muito prazer estar aqui hoje. A participação do óleo de soja no biodiesel tem variado entre 70% e 75%, mas nós temos uma perspectiva que isso venha a aumentar no futuro. Por quê? Porque nós temos um aumento de mandato de biodiesel previsto para chegar até 20%. E quando nós olhamos os outros insumos utilizados no biodiesel, a maior parte deles são insumos que nós consideramos como resíduos. Então esses insumos eles não apresentam um crescimento exponencial ao longo do tempo, diferente do óleo de soja, onde nós temos a capacidade e nós temos aumentado a capacidade de esmagamento no Brasil para cada vez mais produzir cada vez mais óleo de soja. E vale lembrar que a Argos foi uma das pioneiras na publicação de indicadores de óleo de soja no mercado doméstico. O primeiro indicador que a gente lançou aqui foi em 2015, quando o mercado nem considerava em sair desse formato de leilão. Depois a cobertura foi evoluindo para ser lançado um indicador de óleo de soja para exportação. Depois a gente começou a trabalhar no sebo e no ano passado esses outros indicadores foram surgindo. Isso. Até vocês fizeram parte, desse processo. Nós temos um indicador de ULCO, óleo de fritura usado também. Isso, o indicador de óleo de fritura usado foi algo muito demandado pelo mercado e o Lucas fez parte desse processo, Conta um pouquinho pra gente, Lucas, como que foi o processo para descoberta desse indicador, a apuração desse indicador? Como você comentou, Gabi, nós recebemos muita demanda dos nossos clientes, porque está tendo um push global para a exportação do ULCO, então diversas geografias estão procurando as matérias-primas base resíduo para fazer biocombustíveis. E aqui dentro do Brasil existe um mercado relevante de ULCO. Olhando um pouco mais, esmiuçando o mercado, nós percebemos que existem dois tipos de especificações para o óleo de cozinha usado. O óleo de cozinha usado que vai até 3,5% de acidez e o óleo de cozinha usado que vai até 5% de acidez. E esses dois acabam tendo uma diferença relevante na hora de precificar. Então, nós fomos conversando com o mercado, desenvolvendo fontes, principalmente os coletores e também os compradores, que aí muito focado no mercado de biodiesel, para conseguir entender como funciona essa precificação. E com base nisso, nós fomos coletando as transações e conseguimos colocar de pé esses dois indicadores. O que difere o nível de acidez? Qual que é a utilização de um nível de acidez para o outro? Bacana a pergunta. Quando você tem uma acidez mais baixa, você consegue ter alguns usos que são os industriais, que nós chamamos. Ou seja, usar para indústria de higiene e limpeza e outras indústrias, como até a própria alimentação animal. Já os produtos com acidez mais alta, você acaba usando para biocombustíveis, mas focando também no 5%, que é o que costuma trabalhar a indústria de biodiesel, na hora de produzir biodiesel. Porque a acidez muito mais alta que isso acaba gerando uma certa quebra na produção.
E, João, como você vê esse mercado de UCO no Brasil em relação a outros países? Bom, como o Lucas falou, é um mercado relevante, né? Somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. A gente tem uma produção de óleo de fritura usado bem relevante, mas a recuperação desse óleo ainda é pequena, relativamente pequena. É difícil você ter até um número certo, mas eu já ouvi algumas estimativas entre 15% a 25% do óleo de cozinha sendo recuperado no Brasil, o que significa que a gente tem muito espaço para crescer, e isso depende muito da profissionalização do ramo, porque a gente ainda tem muita informalidade, muita descentralização, muitas empresas pequenas que ainda não estão ligadas a esses grandes hubs para fazer negócio com as principais usinas de biodiesel. Isso acaba sendo, inclusive, um dos principais empecilhos para que o Brasil se torne um exportador de UCO. Isso, e até complementando o João, é importante falar que muitas consultorias globais acabam considerando uma regra de bolso que você tem uma geração de óleo de 3,5 a 4 litros por habitante por ano. Mas a grande dificuldade de coletar é o que a gente chama do first mile, ou seja, a coleta a domicílio, porque é uma coleta muito fragmentada e que demanda muito custo logístico. E muitas vezes torna economicamente inviável você coletar todo esse produto. E em países mais avançados... Acho que tem o armazenamento também, né? Coletar e armazenar. Exatamente. Geralmente você vai coletando e você tem centros avançados de armazenamento e aí você vai transferindo esse produto para outros centros de distribuição, chamaremos assim, onde você acaba agregando mais produto até você conseguir ter um volume relevante, seja para produzir um biocombustível, um biodiesel, seja para uma exportação. E tem algum país que vocês acham que está muito à frente em relação ao mercado de UCO? Difícil dizer assim na ponta da língua, porque tem a questão da rastreabilidade do UCO, que torna difícil a gente saber quais países estão realmente usando óleo de cozinha usado e quais estão usando óleo limpo, mas estão exportando como óleo de cozinha usado para ganhar crédito tributário. Foi isso, inclusive, que gerou nos Estados Unidos essa suspensão dos créditos tributários para óleo de cozinha importado de qualquer país. Então, assim, a gente via que a China exportava volumes muito relevantes para Estados Unidos e Europa. E agora a Europa também está olhando muito atentamente para isso, porque tiveram muitos relatos de fraudes, eles estão até revisando as certificações que eles pedem para importar o óleo de cozinha usado. Então é difícil da gente dizer um país modelo, porque é isso, a China era um país que exportava, continua exportando bastante óleo de fritura usado, mas existe toda essa desconfiança em torno do produto que vem da China, que é também uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil. A gente precisa ter rastreabilidade, precisa ter alguma maneira de comprovar que aquilo é de fato óleo de fritura usado e não um produto limpo que está sendo ali adulterado para ser vendido com mais crédito tributário nos países que têm programas de incentivo mais interessantes. O que é importante citar é que muitos países na Europa têm um nível de coleta muito maior que o Brasil, principalmente se destacam os países nórdicos, que têm um nível relevante de coleta, mas também é legal colocar isso sob perspectiva, porque são países muito menores que o Brasil, com uma população muito menor e muito mais concentrada, diferente do Brasil, que tem dimensões continentais, onde toda essa coleta se torna muito mais difícil de um ponto de vista logístico. O UCO hoje é visto como um insumo alternativo para a produção de biodiesel. Tem alguma correlação entre o preço do UCO com o preço de sebo, com o preço do óleo de soja? Olha, na verdade, tem sim uma correlação, principalmente quando você fala do UCO e o sebo, porque as duas matérias-primas são consideradas resíduos e lá fora elas são premiadas. Então, por exemplo, nós temos um derivativo listado na CME, que é um derivativo de óleo de cozinha usado, preços futuros. E quando nós fazemos uma correlação entre os preços spot, tanto do derivativo do UCO e do tallow lá nos Estados Unidos, nós vemos ter uma correlação muito forte. Então você pode até usar o derivativo de UCO para fazer um hedging da sua exportação de sebo para os Estados Unidos, por exemplo. E falando em sebo, os Estados Unidos são grandes importadores do sebo brasileiro. Essas tarifas anunciadas recentemente, vocês acham que podem afetar a demanda pelo sebo brasileiro aqui dos Estados Unidos? A gente tem um impacto imediato, que por enquanto fica muito difícil negociar sebo bovino, porque os preços aqui no Brasil e os preços nos Estados Unidos já estavam em um patamar parecido, e você tem todo o custo de logística, de frete, para você retirar o sebo aqui, na Argentina, formar um lote e levar para os Estados Unidos. Então, por enquanto, levando em consideração que os preços já estão num patamar semelhante e que a gente tem agora mais 10% de tarifa sobre esse sebo que sai daqui, por enquanto não dá negócio. No futuro, entretanto, o que a gente tem que olhar é que tanto a Argentina, Uruguai e a Austrália, que são outros importantes exportadores de sebo,
todos eles receberam a mesma taxação que o Brasil, todos eles vão ter que enfrentar a mesma tarifa de 10%. E os Estados Unidos não são autossuficientes na geração de gorduras para a produção de biocombustíveis. Olhando já no médio prazo, eu acredito que deve ter uma normalização, e aí os compradores americanos vão voltar a olhar para o mercado brasileiro, para o mercado argentino como fontes de matéria-prima muito importantes, até porque a gente teve recentemente um pedido, um grupo formado tanto por representantes da indústria de óleo, de combustíveis fósseis, quanto representantes da indústria de biocombustíveis, para aumentar a mescla de biodiesel e de etanol nos combustíveis lá nos Estados Unidos a partir de 2026. Então a gente já tem esse movimento, eles vão precisar de matéria-prima, e aí o Brasil vai continuar sendo uma fonte muito interessante de sebo. Mas falando das tarifas, também eu acho importante a gente levar em conta os efeitos colaterais. Quando você olha a guerra comercial, principalmente do ponto de vista Estados Unidos versus China, você vê os Estados Unidos impondo altas tarifas na China e a China correspondendo com retaliações. Isso deve mudar um pouco o fluxo global de algumas commodities, principalmente a soja. E como isso pode afetar aqui no Brasil? Quando a gente vê um movimento desse, apesar de ser um pouco inédito, a gente tenta olhar para o passado e ver o que aconteceu no passado. No primeiro governo do Trump 1, aconteceu algo muito semelhante. E quando isso aconteceu, você viu os países asiáticos, principalmente China, vindo buscar produtos, e principalmente a soja, aqui no Brasil. Então, evitando comprar soja nos Estados Unidos e fortalecer o fazendeiro americano, e vindo, por conta de uma retaliação, vindo buscar essa soja aqui no Brasil. E o que isso gerou foram altos prêmios do preço da soja aqui no Brasil e o óleo de soja aqui no Brasil versus o preço lá nos Estados Unidos. E isso pode gerar um impacto tanto no nosso biodiesel aqui, como o João comentou no começo, um dos pontos que travou o aumento da mistura foi justamente os preços do óleo e o preço do biodiesel. Por outro ponto, o sebo acaba tendo alguma correlação aqui com o mercado de óleo de soja, porque ele também é muito usado no biocombustível. Então, um aumento do preço do óleo de soja aqui pode vir a puxar o preço do sebo também, deslocando essa paridade para exportação para os Estados Unidos. Se a gente for olhar um pouco, assim, se concentrar um pouco na nossa cobertura de sebo, tem muitos detalhes nessa cobertura. Eu queria que vocês explicassem um pouco para quem está assistindo a gente, porque tem diferença de matriz, de acidez também. Vocês não querem contar um pouquinho para a gente? Ah, sim. Nós trabalhamos aqui com o sebo CIF São Paulo, com impostos, que é um sebo com até 3,5% de acidez, então um sebo com qualidade superior, que é mais utilizado pela indústria de higiene e limpeza, indústria química, porque ele tem essas especificações que permitem que ele seja usado para a produção de itens de higiene. A gente tem também um indicador que é FOB Mato Grosso, que aí é um sebo com até 5% de acidez, que é basicamente o produto que é mais usado pela indústria de biodiesel. Então ele é FOB porque ele não leva em consideração o custo do frete, diferido sem impostos, e a gente já vê o preço de fato do sebo do biodiesel na origem. E aí, a partir daí, o comprador pode calcular os custos dele de frete, de questões tributárias com ICMS, com PIS/COFINS, esse tipo de coisa. E temos também o indicador FOB Portos do Sul e Sudeste, que esse é um indicador de exportação. Para exportação, principalmente as indústrias americanas de biocombustíveis, aceitam sebo com uma qualidade inferior, com uma acidez mais alta. Então, esse nosso indicador ele leva em consideração sebo com até 10% de acidez, e também FOB sem impostos diferido, para assim como a gente tem o indicador Mato Grosso aqui, o nosso comprador interno poder calcular os custos dele com base num preço limpo, é a mesma coisa, preço sem impostos, sem frete, direto entregue no porto. João, você escreveu uma análise sobre o fato de usinas de biodiesel priorizarem o óleo de soja em função da alta dos preços de resíduos. Você pode comentar um pouco para a gente o que você está vendo nesse mercado, por que as usinas estão priorizando tanto o óleo de soja e se é uma tendência que tende a se manter? Então, Gabi, a gente viu um aumento muito forte do preço das gorduras animais nesse ano no mercado interno, principalmente porque os Estados Unidos vieram com muito apetite para comprar esse produto para a produção de biocombustíveis. Então a gente teve uma disparada do preço do sebo bovino, que foi acompanhada pelo preço do óleo de fritura usado, e como esses materiais são resíduos, eles não são produzidos intencionalmente, eles são as sobras de outras indústrias, de outras produções, você não consegue aumentar deliberadamente a oferta nem do sebo, nem do óleo de fritura usado, nem das gorduras de outros animais. Sendo assim, os produtores eles acabam recorrendo ao insumo que é mais abundante, que é o óleo de soja. Porque a gente está vivendo agora uma safra muito forte, o pessoal já está falando em uma safra recorde de soja,
E aí tem a questão que o Lucas tinha comentado, né? Que a China pode vir com muito ímpeto para comprar a soja brasileira. Isso pode ainda contrabalancear essa oferta. Mas, por enquanto, o óleo de soja é um insumo que tem mais disponibilidade e que ainda tem um preço um pouco mais competitivo, mesmo estando com um preço já mais alto, que está dificultando um pouco a vida dos produtores de biodiesel. E Lucas, entre os participantes de mercado, você nota que existe um interesse maior pela cobertura de resíduos que a equipe da Argos Brasil tem feito? Com certeza, Gabi. Primeiramente, o produtor de biodiesel, que sempre acompanha muito o óleo de soja, agora ele tem uma cobertura complementar, onde ele pode saber o preço no mercado doméstico, tanto do sebo quanto do UCO, o que propicia para ele a capacidade de planejar melhor sua originação e tentar ter aí a melhor margem na produção do seu biodiesel. Por outro lado, tem o trader, que está sempre visando exportar essa matéria-prima, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos, e ele pode acompanhar o mercado, inclusive os dois mercados, né, tanto os mercados externos, onde nós temos cobertura, e o mercado interno, onde nós temos cobertura, para entender qual é o melhor momento dele tomar uma posição e entrar no mercado originando essa matéria-prima para exportar. E a Argos vai continuar acompanhando esses mercados. Todos os dias, né, Lucas? Exatamente. A gente encerra por aqui. Quero agradecer a presença dos nossos especialistas. Obrigada, Lucas. Obrigada, João. Lembrando que mais conteúdos como esse estão disponíveis no canal da Argos no YouTube e no site www.argosmedia.com.